E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Saudades? Como é que foi o final de semana? Felizmente, né, nós temos uma aulinha segunda-feira. Nosso recesso não teve, mas enfim, vamos lá então. Hoje vamos de matemática C. Gostaria de falar com vocês então sobre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. É isso que nós vamos falar nessa aula, tá bom? Então, pegue lá na página 325, aulas 8 e 9, e a gente vai começar a falar dos números naturais. Tá? O que vem a ser o conjunto dos números naturais? Então, essa ideia da organização dos números aí, tá? Ela começa quando a gente começa a falar em quantidades inteiras, né? Que a gente consegue contar. Por exemplo, os números naturais são os números positivos e inteiros. Você já sabe. Então, a gente só organizou, né? Quando você consegue contar na mão quantidade, efetuar operações que você consegue quantificar, a gente aí vai considerar esses números como sendo números naturais. Então, são eles 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Conforme você vai avançando aí nas operações matemáticas, você foi aprendendo a subtração e dependendo da ordem que você respeitou nas expressões aritméticas, né? Nas operações numéricas aí, quando você fez lá 2 menos 5, você não conseguiu enxergar. Então surgiu a necessidade de criar outros números, os números negativos. Então acrescentou-se esse conjunto dos números naturais, outros números com o sinal de menos, né? Então nós temos aí então os números inteiros, que são os números negativos agregados aos números naturais. Belezinha? E a ideia é a gente falar dessas operações com números inteiros nessa aula. Lá no final de conjuntos a gente vai agregar todos os conjuntos que a gente vai trabalhar na sequência. A gente vai falar dos conjuntos dos racionais, depois dos irracionais, e enfim a gente vai finalizar tudo isso como o conjunto dos números reais, tá bom? Mas nessa aula a gente vai falar especificamente das operações entre números inteiros, entre números inteiros e números naturais, tá bom? Olha só, então aqui eu coloquei os naturais, o símbolo dos números inteiros nós vamos utilizar a letra Z, tá bom? Então letra Z de Z inteiros, não, brincadeira, mas né, você pode associar, tá? Coloca um Z, os inteiros, você fala assim, né? Enfim, a ideia agora é a gente falar de múltiplos e divisores, tá? Então o que vem a ser o múltiplo de um número? Então a gente vai dizer assim, ó, um número A qualquer, pensa num número qualquer aí, tá? A gente vai dizer que ele é múltiplo de um número B se existir um terceiro número que ao multiplicar por esse B resulte em A. Essa é a ideia. E aí, se esses outros dois números, se esses outros dois caras aí, o B e o C que eu estou falando, a gente vai chamar ele de fatores, tá? Então, se eles forem números não nulos, a gente pode dizer que o A é divisível por eles. Beleza? Ok. Então, imagina assim, por exemplo, o número 6. O 6 eu não posso escrever como sendo 2 vezes 3. Então, o 6 ele é múltiplo do 2. E, ao mesmo tempo, ele é múltiplo do 3 também, né? Porque se a gente alterar a ordem aí, ok? E ele é divisível por 2 e por 3. Essa é a ideia. Então, ser múltiplo de é a mesma coisa que eu falar ser divisível por. Essa é a ideia. Beleza? Eu poderia dar esse exemplo. Então, ó, o A ele é igual a B vezes C. Então, ele é múltiplo do B e é múltiplo do C. Beleza? Mas aqui a ideia é falar que ele é múltiplo do B, porque existe um terceiro número que ao multiplicar por esse B resulta no A. E se esses dois números aqui forem diferentes de zero, obviamente, esse cara é divisível por esses dois. E o nome das partes da multiplicação nós vamos chamar de fatores. Beleza? Então agora a gente vai dar continuidade. A gente vai falar de números primos. Ok? O que vem a ser números primos? Números primos são números que têm 4 divisores, meus queridos. 4? Porque agora a gente está trabalhando dentro do conjunto dos inteiros, tá? Então, mas eu estou acostumado só com 2 divisores, um e ele mesmo. Um e ele mesmo quando a gente está falando só de números naturais. Belezinha? Mas então, vamos falar dentro do conjunto dos inteiros. Números primos. Então, são números que possuem 4 divisores. São números que possuem... falta um S. Que possuem 4 divisores. E tem que ser também diferente de 1.
tá? Não os divisores. Mas assim, então, por exemplo, se eu pegasse o número 2, ó, quem que divide 2? 2 eu posso dividir por 2, 2 eu posso dividir por menos 2, 2 eu posso dividir por 1 e 2 eu posso dividir por menos 1. Então ele possui 4 divisores. Ele mesmo, o oposto dele, 1 e o oposto de 1. Então essa é a ideia para ser um número primo dentro do conjunto dos números inteiros, beleza? A gente é acostumado a falar qual é a definição de número primo, quando ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Não, mas a gente tem que lembrar que ele é divisível pelos opostos deles também. Então o oposto de 1 é menos 1 e o oposto do 2 é menos 2. Tá ok? Então essa é a ideia aí de números primos. E quais são, se eu perguntasse os primos naturais, ou os primos inteiros? Então a gente vai começar escrevendo assim, ó, o conjunto dos primos serão mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 5, mais ou menos 7, mais ou menos 11, mais ou menos 13, e assim sucessivamente. Belezinha? Então essa é a ideia. Olha só. Então agora vamos dar continuidade e vamos falar de um número composto. O que vai vir a ser um número composto? Então vamos escrever aqui, tranquilinho também, número composto nada mais é do que um número que pode ser escrito na forma de um produto. Opa! Números compostos. Então, bora lá. O que vem a ser um número composto aí, galera? Tá? Então, quando eu posso escrever em fatores primos. Beleza? Então, é quando podemos escrever na forma de fatores primos. Qualquer número que você conseguir fazer decomposição em fatores primos, tá? Ele é um número composto. Beleza? Me dê um exemplo, Nico. Beleza. Então você pega lá o 15. O 15 ele pode ser escrito como 3 vezes 5. Apareceu aqui o produto de dois primos. Então o 15 é um número composto, sim senhor. Ok? Agora esses números aqui até o 10, né? Eles não são considerados números compostos, porque o 7, eu poderia escrever 7 vezes 1, mas o 1 ele não é primo. Então eu não posso escrever na forma de dois fatores primos. Belezinha? Pega lá mais um, por exemplo. Vamos pegar o 20. 20 é 2 vezes 2 vezes 5. Ok? Então, será que esse cara é um número composto? Ok? Ele é. São fatores primos aqui. Beleza? Então, essa é a ideia. Então, agora a gente vai dar continuidade. A gente vai falar de MDC e de MMC. Eu vou apagar o quadro aqui e a gente vai dar continuidade. Belezinha? Ok? Agora nós vamos falar do MMC, meus queridos, o mínimo múltiplo comum. Eu já coloquei aqui um início para a gente. Menor múltiplo comum entre dois números. Olha, o nome já meio que já diz tudo. Nós temos que descobrir quais são os múltiplos de um número e do outro e ver qual que é o menor entre eles e que está em comum. Beleza? Aqui eu fiz assim, ó, de uma forma meio arcaica, é claro. Eu escrevi, por exemplo, qual que é o MMC entre 5 e 7? Eu achei os múltiplos do 5, escrevi dentro de um conjunto, escrevi o conjunto dos múltiplos de 7. Obviamente aqui eu estou escrevendo dos números naturais, tá? Mas a gente poderia acrescentar aqui mais ou menos 5, mais ou menos 10, belezinha? Nós teríamos aí o menor múltiplo comum, tá? Natural, ok? Entre os números 5 e 7. E aí eu localizei aqui, ó, seria o 35 e o 35. Claro que existe uma técnica para a gente tirar o MMC entre dois números, que eu já vou falar daqui a pouco, fazendo uma decomposição, tá? Simultânea dos dois números. Ora, agora se eu tivesse um outro exemplo, 24 e 20. Então, na definição de MMC, a gente pode falar, fazendo a decomposição deles, que é nada mais, nada menos do que o produto dos números, dos fatores, tá? Elevado ao seu maior expoente. Por exemplo, eu vou chamar o A 24 do número A. O A,
a letra A, o número 24, e B, o número 20. E vou fazer decomposição do 24 e do 20. Então, o 24, se a gente fazer uma decomposição em fatores primos, ou seja, só pode aparecer números primos, ok? Então, vai ser o seguinte, 24, dá para dividir por 2? Sim, dá 12. Dá por 2, dá 6, dá por 2, dá 3 e dá 1. Então, aqui ó, são os fatores primos do número 24. O 24 é a mesma coisa que 2 a terceira vezes 3. Beleza? Eu vou repetir o procedimento para o número 20. O 20 é 2, dá para dividir por 2, dá 10, 5, 5 e dá 1. Então isso daqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 5. Então o MMC entre os dois números aqui, ó, nada mais é do que MMC entre 20 e 24. Eu posso pegar eles assim nessa forma e colocar assim, 2. Qual que é o maior expoente entre os dois? É o 3. Então, 2 elevado à terceira. Show? Coloca aqui 3. Kiko, aqui não tem 3. Eu até poderia colocar um 3 elevado a 0 aqui. Aí qual seria o maior expoente? Não seria esse que está elevado a 1? Sim. Então vai ser vezes 3 elevado a 1. E Kiko, não tem 5 aqui no A. Não tem problema, você pode colocar um 5 elevado a 0 e fazer a mesma ideia. Aqui você sabe que tem 1. Então você vai multiplicar por 5 elevado a 1. Então o MMC é o produto dos fatores, certo? Elevado aos seus maiores expoentes entre os números quando feita a decomposição. Belezinha? Então aqui basta fazer 2 ao cubo, 8, vezes 3, vezes 5. Então 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5, 120. Nesse caso o MMC aqui é 120. Claro que existe uma outra técnica mais fácil para a gente tirar o menor múltiplo comum entre eles, que é o seguinte, a gente pode fazer de forma simultânea. Então seria o seguinte, colocaria aqui o 20 e o 24, uma barrinha aqui do lado, e aí eu faço a divisão simultânea. E aí divido aqui, vai dar 10, aqui vai dar 12, dá por 2, ambos dá para dividir por 2 ao mesmo tempo. 5, 6, dá por 2 de novo, dá 5, dá 3, agora dá por 3, dá 5, dá 1, e dá 5, 1 e 1. Assim que se finaliza, chega no 1, você multiplica todos esses números aqui, e eles será o resultado do teu MMC. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 5, 120. É outra técnica, a gente chama isso daqui de decomposição simultânea dos números, tá? Para retirar o MMC. Belezinha? Então, essa é a ideia do mínimo múltiplo comum. Agora nós vamos falar do máximo divisor comum, tá ok? Então, deixa eu apagar aqui. Na verdade, eu vou aproveitar o mesmo exemplo. Tá? O máximo divisor comum, eu queria saber qual é o maior divisor comum entre eles. Bom, na definição de MDC, dá para você fazer o seguinte. Eu falei que o MMC é o produto deles elevado ao maior expoente, tá? Dos fatores comuns. O MDC vai ser o contrário, vai ser o produto entre eles que são comuns aos dois, os fatores que são comuns aos dois, e ainda assim elevado ao menor expoente. Então, olha só, entre A e B, é o máximo divisor comum, ok? Quem é, nesse caso aqui, tem 2 nos dois? Tem. Qual que é o menor expoente? Ao quadrado. Então, vai ser 2 ao quadrado, vezes o 3 só tem num deles e o 5 só tem num deles. Então, só pode ser 2 ao quadrado. O MDC aqui, no caso, vai ser 4. Beleza? Tá, como que eu poderia descobrir isso de uma outra forma? Eu vou comprovar isso aqui para vocês. Aqui, Então funciona aqui da seguinte forma. Como é que eu posso fazer a decomposição simultânea entre eles? Olha essa decomposição aqui e a gente vai marcar um asterisco aonde o número dividiu os dois caras ao mesmo tempo. Esse 2 aqui, ele divide o 10 e 24. Então eu vou marcar um asterisco aqui do lado. O 10 e o 12, tá? Esse 2 aqui, ele também divide o 10 e o 12. Então, eu vou marcar um outro asterisco.
A partir daqui, se você olhar, o 2 só divide o 6, o 3 só divide o 3 e o 5 só divide o 5. Então, quando você pegar um número e ele dividir todos ao mesmo tempo, tá? Eles são divisores que são simultâneos. Então, o maior divisor comum vai ser o produto entre esses dois. Então, eu vou fazer 2 vezes 2, que vai dar 4. Outra maneira de achar o MDC de forma simultânea, que é a mais usual na verdade. A gente faz a decomposição igual a gente faz para o MVC, só que a gente vai marcando um asterisco aonde tiver, onde o número dividir os dois ao mesmo tempo, de forma simultânea. Belezinha? Mas deixa eu te ensinar uma outra coisinha aqui também, que eu vou comprovar isso. 20 e 24, vamos lembrar desses números depois. Como é que eu faço para descobrir os divisores de um número? Deixa eu te contar uma coisinha aqui e te relembrar lá no teu ensino fundamental. Divisores naturais. Vamos falar dos divisores naturais do número. Tá? Os divisores naturais. Se eu for pegar o número 20, vamos fazer a decomposição dele. Faz assim, ó. Decompõe, divide por 2, dá 10, dá por 2, dá 5 e dá 1. Ok? Lógico que dá para você ir por tentativa, verificando se o número é divisível por 2, por 4, por 5, por 10. Só que demora. Você pode fazer um processo assim, ó. Coloca uma barrinha ao lado e coloca o número 1. Aqui eu vou escrever os divisores de 20. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer? Depois de você ter feito essa decomposição, você vai multiplicar esses números. 2 vezes 1, 2. Você vai colocando aqui. 2 vezes 1, 2. Já está aqui, não precisa pôr de novo. 2 vezes 2, 4. Dá para pôr? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Então os divisores de 20 naturais, tá? Divisores positivos, serão 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Belezinha? E se eu quisesse descobrir os divisores de 24? Vamos colocar aqui do lado. Vamos ver quantos seriam os divisores de 24. Fazendo a decomposição primeiro. Dá por 2, 12, 2, 6, dá por 2, 3, dá por 3 e dá 1. Aí eu venho aqui do lado e faço também. Coloco 1, sempre coloco 1 ali, que 1 é divisor de todo mundo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2, já está aqui. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, ainda tem 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Tá? Você não precisa escrever de novo aqui os resultados. Vai colocando só novos resultados aqui nas linhas ao lado. Tá? Então 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Já está ali. Tá? E então agora eu vou para o 3. 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 4, 12, que eu não tinha colocado. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 1, 3. Não coube aqui no lado. Deixa eu fazer na ordem, começar a descer para baixo. Então, ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. E 3 vezes 8, 24. Então, se eu for escrever aqui, ó, ali saem todos os resultados. Divisores de 24 positivo. Vamos escrever aqui, conjunto. Então, esse conjunto será 1, 2, 4, 8, 3. A ordem, né, Kiko? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Então assim a gente pode descobrir quais são os divisores de um determinado número. Beleza? No caso aqui, ó, eu posso olhar qual que é o maior divisor que é comum entre eles. Vamos ver qual que é o cara que divide o maior entre eles, não é o 4? Procure outro aí que é comum. O que é comum aqui, ó, nós temos o 2 que é comum e o 4. Então o maior divisor aqui é o 4. Eu acabei de mostrar para você, descobrindo quais são os divisores. Belezinha? Ok? Então essa era a ideia inicial. Mas nós vamos fazer a ideia do MDC pela decomposição que a gente chama simultânea. Decomposição simultânea. Belezinha? Fechou então? Próximo tópico, eu só vou apagar o quadro, a gente vai falar da divisão de Euclides. Ok? Então bora lá. Antes de eu falar da divisão de Euclides, meus queridos, eu vou falar para vocês uma formulazinha de matemática básica em que ele poderia pedir para vocês
qual é a quantidade de divisores de um determinado número. Pode ser natural ou inteiro. Tudo que eu estava falando quando eu disse de natural, se você quiser saber os números inteiros, basta multiplicar por 2, que a gente tem que considerar o oposto do número, certo? Aqui eu estou pensando só em números naturais. Mas se eu quiser saber de números inteiros, eu multiplico o resultado por 2, que deve ter que considerar ele de forma oposta. Olha só, eu coloquei uma fórmula aqui, divisores de um determinado número, pode ser calculado pela fórmula alfa mais 1, beta mais 1, gama mais 1. O que é esse alfa, esse beta e esse gama? Esse alfa, esse beta e esse gama, eles são os expoentes de um número escrito na forma de fatores primos. Tá? Eu já vou mostrar ali. Lembra que a gente fez agora há pouco a decomposição do 20? Tá? Aqui eu consigo tirar a forma de fatores primos. E eu mostrei para vocês como que encontram os divisores. A gente coloca o 1 e vai multiplicando, né? 2 vezes 1, 2 vezes 2, e vai obtendo aqui ao lado dos divisores. Então os divisores nós teríamos 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Um total de 6 divisores. Mas para eu não precisar fazer todo esse processo, caso o cara pergunte a vocês qual é a quantidade de divisores, tá? Então você poderia encontrar assim, ó, o número escrito na forma de fatores primos é 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Aqui estão os expoentes, 2 e 1. Então, esse 2 é o alfa, esse 1 é o beta. Então, no lugar do alfa dessa fórmula, eu vou colocar o 2. Aqui vai ficar 2. No lugar do beta, eu vou colocar 1. Olha só que maravilha. Então, vai ficar 3 vezes 2, resultando em 6 divisores. Então, essa formulazinha me permite calcular o número de divisores naturais. Se fosse inteiro, bastaria considerar os negativos também, ou multiplicar por 2, certo? Tá, mas de onde que vem essa fórmula? Por que eu tenho que somar mais um ali, mais um? Você tirou da cartola, Kiko? Não tirei da cartola. A matemática nada a ver na cartola, tá? Vamos pensar aqui nesse número 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 1, por exemplo. Vamos pensar em todas as combinações que a gente poderia ter, de tal forma que ia resultar o 1, o 2, o 4 e o 5. Aqui eu poderia ter o seguinte, ó, 2 vezes 0 vezes 5 elevado a 0. Isso aqui é 1. É o primeiro divisor aqui, ó. É 1. Tá? Eu poderia ter 2 elevado a 0 vezes 5 elevado a 1. Isso daqui é 5. Eu poderia ter o seguinte, 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 0. Isso daqui vai me dar 2. Eu poderia ter o seguinte, 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Isso aqui vai me dar 10. Olha só, galera, que está saindo aqui, ó. Esses resultados são os divisores. Eu poderia ter 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 0. Isso aqui vai me dar 4. Eu poderia ter 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 1. Isso aqui vai me dar 20. Então, sairia os 6 divisores. Então, o que você percebeu aqui, ó? Que cada vez que a gente multiplicou dois números, sempre teria um número elevado a 0. Um outro fator elevado a 0. Então por isso que a gente soma mais um aqui na fórmula? Sim, certo? Então sempre está subentendido que tem o produto do número multiplicado por exemplo, esse é 2 elevado a 0, esse 5 elevado a 0. Então por isso que aqui a gente consegue contar dessa forma. Belezinha? Então tá aí uma explicação da regrinha. Ok? Então esse zerinho a mais aqui que a gente conta um a mais aqui. Beleza? Então esses carinhas aqui que vai dar essa forma. E agora vamos falar da divisão de Euclides. O que vem a ser a tal da divisão de Euclides? Divisão de Euclides, meus queridos, nada mais é do que aquela divisão que você aprendeu lá no teu ensino fundamental. Tá? Então é o seguinte. Divisão de Euclides. A maneira que a gente pode escrever uma divisão, toda divisão que você faz aí é a tal da divisão euclidiana. Divisão de Euclides. Euclides. Você tem um número n, um divisor, um quociente e um resto. O n nós vamos chamar de dividendo, o dzinho de divisor, o q de quociente e o r de resto. Beleza? O que tem que acontecer aí? O resto sempre tem que ser menor do que o divisor.
Então essa é a ideia. Obrigatoriamente você para a divisão quando o resto sempre tem que ser menor do que o divisor. Beleza? Ok? Então o resto é menor que o divisor. E a maneira que a gente pode escrever isso daí é assim, ó. O n, que é o dividendo, ele pode ser escrito pelo produto do divisor vezes o quociente mais o resto. Vamos pegar, por exemplo, o número 13 e vamos dividir por 5. Isso aqui vai me dar 2 como quociente e resto 3. Então, o 13 pode ser escrito assim, ó. 5 vezes 2 mais 3. Então, essa maneira de escrever a divisão de Euclides ela pode ser útil para a resolução de alguns exercícios. Show de bola? Belezinha? Bom, agora a gente vai falar do sistema decimal, sistema de numeração decimal, como que a gente escreve, e a gente vai começar os exercícios, belezinha? Só um pouquinho, apaga o quadro. Vamos falar do nosso sistema de numeração. O nosso sistema de numeração é um sistema chamado de sistema decimal, porque nós temos 10 algarismos, e os algarismos vão de 0 até o 9, como conhecidos aí, tá bom? Então, olha só. Ele também pode ser representado na forma de potências de base 10. Essa ideia também é bem interessante aí. Então, por exemplo, eu peguei o número 23 aqui, ó. Olha como é que eu escrevi ele. 23 eu posso quebrar ele em parcelas. Em parcelas onde cada uma das parcelas são potências de base 10. O 20 mais 3. O 20 é 2 vezes 10 e o 3 é 3, né, no caso, vezes 1. Só que o 10 elevado a 1 e aqui 10 elevado a 0. Isso daqui é equivalente ao número 23. Perceba que eu escrevi aqui em formas de potência de base 10. Peguei um outro exemplo. 375 é a mesma coisa que 300, que é 3 vezes 10 ao quadrado, mais 70, que é 7 vezes 10, mais 5, que vai dar o nosso 375. Então, você está vendo que são todas potências de base 10. Esse é o nosso sistema. Então, todos os números você consegue escrever numa potência de base 10. Beleza? E aqui nós temos aqui, ó, e o legal de tudo é que depende do exercício, você precisa utilizar algumas letras para representar esses números. CDU, centena, dezena, unidade, tá? Poderia ter unidade de milhar e tudo mais. Quando eu tenho 3 algarismos, então esse CDU, um número de 3 algarismos, pode ser sempre escrito assim, ó, 100 vezes C, mais 10 vezes D, mais U. U vezes 10 elevado a 0 no caso. Então essa é a maneira de você escrever um número com 3 algarismos. Tá? Aonde que ele poderia me perguntar isso? Imagine que eu te pergunto, falo o seguinte, vamos provar que todo número, tá, de 2 algarismos, quando subtraído por outro número de 2 algarismos, o resultado vai ser um múltiplo de 9. Olha, como assim, Kiko? Vamos lá. Então, o número de 2 algarismos, vamos chamar ele de XY. Eu falei assim, ó, um número de 2 algarismos, seja ele XY. Se eu inverter a ordem dos algarismos YX, esses números eu estou dizendo para você que eles sempre serão um múltiplo de 9, quer ver? Então, se você abrir assim, ó, esse primeiro número, eu posso escrever ele como 2 algarismos, é a mesma coisa que o quê? 10 vezes x mais y, certo? 10 vezes x mais y, menos. Agora eu vou abrir um parênteses aqui, ó, esse y vezes x é a mesma coisa que 10 vezes y mais x. Show de bola? Vamos fazer aqui a distributiva, olha que legal. Então vai ficar assim, 10x mais y menos 10y menos x. Menos x. E aí, vamos somar os termos semelhantes. 10x com menos x é a mesma coisa que 9x. E aqui vai ficar menos 9y. Se você colocar o 9 em evidência, vai ficar com um número assim. 9 que multiplica x menos y. O que eu quero dizer com isso? Como 9 é um dos fatores disso daqui, então significa que esses números aqui, sempre, essa subtração sempre resulta no número múltiplo de 9. Essa é a ideia. Então, aqui ele é múltiplo de 9. Talvez apareça nos exercícios de sala ali alguma coisa relacionada a isso. Beleza? Agora vamos começar os exercícios? Bora lá? Apaga o quadro e a gente vai começar. Agora vamos ao nosso primeiro exercício. Mas antes eu queria deixar claro ali na parte de teoria anterior que eu falei para vocês agora, o exemplo que eu dei para vocês é quando eu fizer a subtração de 2 números
escrito na ordem inversa. Tem que ficar muito claro. A hora que eu dei o exemplo, eu falei para vocês, eu acho que eu não tinha citado isso, e apenas a hora que eu fui para o quadro e falei disso. Então, que fique muito claro que essa ideia dele ser múltiplo de 9 é só quando eu subtraio números de dois algarismos, no caso, tá? Quando eles são escritos na ordem inversa. Por exemplo, você pegar 91 e 19. A subtração entre eles ali, por exemplo, vai dar 71, 72. 72 é múltiplo de 9, certo? Essa é a ideia. Tanto que eu escrevi no quadro na ordem inversa. É isso que eu queria que você percebesse. Talvez eu tenha falhado ali e não tenha falado. Mas vamos aí ao nosso primeiro exercício. Olha só, deixa eu pegar a apostila aqui. Eu coloquei as informações importantes no quadro, tá? Mas ele fala assim: a soma dos quatro algarismos distintos do número n. Distintos, sublinha a palavrinha distintos. Isso daí vai ser a sacada no final. Então tem que ser distintos. Distintos. Olha, escreve com letra de forma, depois muda. Beleza? E ele falou que a soma deles é 16. A soma dos quatro algarismos. Então é a primeira informação que eu coloquei aqui. Isso daí, ó, o número é ABCD. Ele falou só dos algarismos. Então eu posso escrever A mais B mais C mais D é igual a 16. Já escrevo aqui uma primeira equaçãozinha para facilitar a nossa vida. Belezinha? Segunda informação. A soma dos três primeiros é igual ao algarismo da unidade. Os três primeiros algarismos. Então ele está falando para você assim, ó. A mais B mais C é igual ao da unidade. Da unidade é o último, é igual a D. Então você já tem duas equações. E aí tem mais uma terceira informação. Algarismo da unidade de milhar é igual à soma dos algarismos da centena e da dezena. Unidade de milhar é o A, meus queridos. Tá? Então, o A é igual a B mais C. Você tem essas três equações. E a pergunta é o produto dos algarismos da dezena e da centena. Então ele quer saber quanto vale B vezes C. Essa é a tua pergunta. Mas você está praticamente com o exercício resolvido se você for parar para pensar. Olha só, o que você pode fazer aqui? Ó? Utilizar essa primeira equação como uma equação global. Colocar aqui A mais B mais C, trocar por D. Então você vai ter o seguinte, substitua isso daqui por isso, você vai ter que D mais D é igual a 16. Então, D mais D vale 16. Então, a conclusão é que 2D é igual a 16. D só pode ser 8. Descobriu o D. Depois de você achar o D, você vai fazer o seguinte. Vamos substituir lá em cima. E você sabe que A é igual a B mais C. Então, como A é B mais C, eu vou colocar assim, A mais, ao invés de escrever B mais C, nós vamos trocar esse B mais C pela letra A. Então eu vou escrever assim, A mais A, e ao invés de escrever o D, eu vou colocar 8, que eu já descobri. Então eu vou ter que 2A é igual a 8, então aqui eu vou tirar que o A vale 4. Descobrimos o A, olha que maravilha. Vamos ver o que a gente tem de informação até o momento. Eu tenho o A e o D. Se a gente substituir lá na primeira equação, o que vai acontecer para nós? Trocando o A por 4 e o D por 8, nós temos assim, 12 mais B mais C igual a 16. B mais C tem que ser igual a 4. Ora, esses números aqui a gente sabe que eles são positivos, certo? E eles são distintos. Qual soma que a gente pode igualar aí a 4? Eu não posso escrever 0 mais alguma coisa, porque daí, né, 0 mais 4, porque o A já é 4. Ele disse que os números têm que ser distintos. Beleza? E aí, se eu escrevesse também 4 mais 0, vice-versa. Então, o B pode ser qual número? 3 mais 1, a gente pode pensar, ou 1 mais 3. Poderia ser B igual a 3 e C igual a 1, ou vice-versa. Ou B igual a 1 e C igual a 3. Não sei qual que é, não tem como outra equação para a gente descobrir. Mas eu sei que o produto entre os dois, que era a pergunta do exercício, B vezes C, só pode ser 3. 3 vezes 1 é 3. Então essa é a resposta do exercício, que você vai marcar a resposta correta, a letra B. Show de bola? Matamos o primeiro, vamos para o segundo. Vou deixar prontinho aqui no quadro para a gente fazer, beleza? Vamos então ao nosso segundo exercício, pessoal. Ó, questão 2 da FUVEST. Questãozinha bem chatinha assim, tá? Eu montei uma tabelinha para facilitar a nossa vida aqui, tá? Então o problema diz o seguinte: na cidade de São Paulo,
as tarifas de transporte urbano podem ser pagas usando um bilhete único. Tá? A tarifa ela é de R$ 3 para uma viagem simples que usa ônibus ou metrô e trem. E de R$ 4,65 para uma viagem que usa uma integração. Ônibus e metrô e trem, no caso, certo? Um usuário vai recarregar seu bilhete único, que está com saldo. Então, o teu bilhete já tem um saldo de R$ 12,50 e ele quer saber qual é o menor do valor de uma recarga para o qual seria possível zerar o saldo do bilhete após algumas utilizações. Então, quanto que é o mínimo que ele tem que colocar para ele poder zerar? Porque, veja, R$ 12,50 não é um múltiplo de 3 e nem de 4,65. Eu não conseguiria fazer viagens utilizando para gastar totalmente o saldo. Então, eu montei uma função, nós vamos montar uma função que a gente vai chamar de gasto, que depende de duas variáveis, x e y, onde eu chamei x relacionado à tarifa da viagem simples e y a quantidade de viagens relativa às viagens de integração. Tudo bem? Então seria nosso gasto 3 vezes x mais 4,65 vezes y. Essa é a ideia inicial. E ele disse que o gasto tem que ser mínimo. Mas também nós sabemos que esse gasto, esse G, ele é um valor maior do que 12,50, que é o saldo que ele tem ali. Então, essa soma, quando eu atribuir valores, tem que ser maior que 12,50, beleza? Ora, uma outra conclusão que a gente pode ter aqui, se nós trocássemos o y, por exemplo, por 4 vezes 4,65 já vai dar uns 18 e pouco. Então, é interessante que os valores de y sejam menores do que 4, tá ok? E a gente vai fazer algumas substituições para verificar ali. Então, a minha tabelinha eu montei da seguinte forma. As duas variáveis, o gasto e quanto que seria o valor da recarga. O valor da recarga seria o valor cobrado a mais do que 12 a mais que a gente vai realizar em relação ao 12,50, tá bom? Então, por exemplo, quais os valores que nós poderíamos ter para y? Eu falei que é mais interessante que seja menor que 4, então eu vou colocar aqui, 3, 2, 1 e 0, as variações, beleza? E para o x? O x a gente vai começar aqui, no 0, por exemplo, quando você gasta 3 dessa viagem de integração vezes 4,65 e 0 da outra viagem, nós teríamos um gasto de quanto aí? Temos que fazer a multiplicação. 3 vezes 4,75, nós vamos ter um valor aí de R$ 13,95. R$ 13,95. R$ 13,95 é quanto a mais do que 12,50? É R$ 1,45. Aqui nessa situação nós teríamos uma recarga de R$ 1,45. Beleza? Se a gente chutasse aqui 2, no caso, né? Chutasse não, a gente já teve uma conclusão. 2 aqui para o y, 2 vezes 4,65. 2 vezes 4,65 dá 8, 9, 30. R$ 9,30 mais 3 dá 12,30, não ultrapassa. Então, quando o y é 2, nós temos que ter aqui no mínimo um x igual a 2. Concorda comigo? Então, daí você vai fazer 3 vezes 2 mais 4,65 vezes 2. Se fizer essa continha aí, você vai chegar exatamente em R$ 15,30. R$ 15,30, ele está R$ 2,80 acima dos 12,50. Beleza? Então tá bom. Então agora o próximo valor que eu vou jogar aqui para o y é o 1. Se o y for 1, o x vai ter que ser no mínimo quanto? No mínimo 3. X vai ter que ser no mínimo 3, porque 1 vezes 4,65. Se eu colocar 3 aqui no x, 3 vezes 3, 9. Mais 4,65. Se a gente fizer essa continha aqui, 9 mais 4,65, nós vamos chegar em R$ 13,65. Então eu vou colocar aqui, vai dar 13,65. Opa, aqui passou dos 12,50, quanto a mais? Passou R$ 1,15. Beleza? E a outra situação, eu poderia colocar aqui x igual a 5, né? Seria a mínima, porque se eu colocar 4 vezes 3 dá 12, não ultrapassa os 12,50. Ok? Então 5 e 0. Nós teríamos um gasto de R$ 15. Opa, R$ 15. E o valor da recarga seria de R$ 2,50.
Agora com essa tabelinha ficou facinho de ver. Procure nessa tabela qual que é o maior ou menor valor da recarga. O menor está aqui, ó, R$1,15. Então, fechamos aí. Você vai marcar a resposta correta, letra B de Bosque. Show de bola? Mais um exercício fechadinho e apagar o quadro para a gente dar sequência, tá bom? Então agora questão 3, né? Turma, ESPM São Paulo. Um garoto está construindo uma sequência de polígonos formados por 8 palitos de fósforo cada um, como mostra a figura a seguir. Então, você tem aqui uma sequência de polígonos com 8 palitos, tá? Um encaixando no outro, tá? E aí é o seguinte, sabendo que ele tem 225 palitos a formar, a maior quantidade possível desses polígonos eu coloquei aqui, claro, esse é o padrão que ele está fazendo, mas isso a gente vai continuar. Nós temos que descobrir inicialmente qual que é o padrão das figuras que estão sendo formadas. Se a gente ver como que vai repetir. Eu circulei aqui, tá? Se a gente pegar essa primeira parte, aqui ó, e separar desses palitos, e for encaixando sempre um no outro, essa figura for encaixando com esses palitos aqui, ó, com esses palitos aqui, e formando novos polígonos. Vai dando aí o padrão que o menino quer, que o garotinho quer. E eu contei que nesse padrãozinho aqui nós vamos precisar do quê? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palitos. Beleza? Então cada padrão ali você precisa de 11 palitos. A pergunta do exercício o cara tem 225. Com quantos polígonos, qual a maior quantidade desses polígonos sabendo que ele dispõe de 225 palitos, ao formar a maior quantidade possível desses polígonos, o número de palitos restantes vai ser igual. Ou seja, ele vai encaixar os 225, vai formar todos os polígonos e ele vai ver, ele quer saber quantos vão restar para ele, de tal forma que fique fechado os polígonos. Se a gente pegar esse padrãozinho aqui, a gente está vendo que não está fechado, vai precisar de mais 2 para fechar. Então vamos lá tomar cuidado. No nosso padrão, eu percebi que nós precisamos de 11, então eu vou pegar e vou dividir isso daqui por 11. Se nós dividirmos 225 por 11, nós vamos ter o quê? Quanto de resultado? Isso aqui dá 10, 20 vezes 10, 200, 20 vezes 11, 220. 20 vezes 11, 220, resto 5. Opa, então aqui nós poderíamos até escrever 225 igual a 11 vezes 10, 11 vezes 20, desculpa, mais 5. Prof, sobrou 5 palitos, só um cuidadinho aqui. Lembra que eu falei que desses 5 restantes aqui, ó, eu ia precisar de 2 para fechar o nosso padrão? Opa, 2 aqui, ó. Mais 1, mais 2. Então eu tenho que pegar mais 2 desses que restaram para nós fecharmos o polígono. Fechou o polígono, aí vai restar, na verdade, não 5, e sim vai restar 3 palitos. Beleza? Então ele era um pouquinho complicado, porque você tinha que descobrir qual era o padrãozinho aqui. Beleza? Então o padrão é 11 em 11, então essas figuras estão se encaixando, tá? E a gente tem que pensar que essa forma vai estar aberta. E daí no final a gente pega 2 para fechar o polígono. Belezinha? Então fechamos o número 3 e vamos aí para a questão de número 4. Questão 4, galera. Seguinte. Olha o que ele fala para nós aí então. Ele fala assim, ó, sejam A e B 2 números inteiros positivos. E aí ele fala assim, A e B são equivalentes se a soma dos divisores positivos de A coincide com a soma dos divisores positivos de B. Tá? E aí ele pergunta para você assim, constitui 2 inteiros positivos equivalentes quais as alternativas? 8 e 9, 9 e 11, 10 e 12, 15 e 20 ou 16 e 25? Não tem jeito. Nós temos que testar todos, né? Então essa é uma questãozinha da FUVEST, tá? Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue descobrir quais são os divisores de cada um dos números. Então nós vamos escrever assim, vamos ter uma tabelinha com todos os números que ele está nos fornecendo nas alternativas, e a gente vai escrever os divisores e aqui ao lado a soma para a gente tirar a nossa conclusão. Beleza? Quais são os divisores de 8? Eu ensinei você a fazer decomposição, mas como são números pequenos, a gente consegue fazer de forma mental. Então no 8 nós temos o 1, 2, 4 e o próprio 8. Se você somar isso aqui, ó, 1 mais 2, 3,
3 mais 4, 7. 7 mais 8, 15. Então essa primeira soma dá 15, belezinha? Do 9, 1, 3 e o próprio 9. Então essa soma aqui vai dar 9 mais 3, 12, mais 1 vai dar 13. Beleza? Do 10, 1, 2, 5 e o próprio 10. A soma aqui vai dar 18. Então a soma aqui vai dar 18. Belezinha? Do 11, o 1 e ele mesmo, 1 e 11. Então a soma aqui vai dar 12. Fechou? Vamos lá para o 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Somando isso daqui nós vamos ter 18, 22, 25, 26, 27. Então a soma dos divisores de 12 dá 27, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu errei continha aqui. De novo, 18, 22, 25, 27, 28. Me desculpe, tinha errado. 28, fiz muito rápido. Do 15, quais são os divisores? 1, 3, 5, 5 e 15. Somando isso daqui vai dar 20, 23, mais 1, 24. E os do 16? 1, 2, 4, 8 e 16. Somando nós vamos ter 24, 28, 30, 31. Essa é a soma dos divisores. 20. 1, 2, 4, 5, 10 e 20. 30, 35, 39, 41, 42. E do 25 nós teremos 1, 5, 10 e o próprio 25. Somando isso daqui, ó, 35, 10 não, que falou? 1, 5, 25. 1, 5, 25. Teremos aqui 30, 31. Soma 31. Opa! Identifiquei nessa tabela dois valores aí, que a soma vai dar 31. No caso, o 25 e o 16. Está aqui, ó, a mesma soma. Então, 16 e 25 eles são ditos equivalentes, segundo essa definição do enunciado. Beleza? E agora partiu para a nossa saideira, nosso último exercício. Ok? Apagar o quadro. E vamos à nossa última questão. Questãozinha do Enem, olha só para a gente fechar aí com chave de ouro. Um arquiteto ele está reformando uma casa de modo a contribuir com o meio ambiente. Decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros. Ele dispõe de 30 tábuas de 810 centímetros. Ele dispõe de 10 tábuas de 1080 centímetros. Imagine que você tem esses três tamanhos diferentes, tá? E eles têm a mesma largura e a mesma espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento. Então eu tenho que cortar elas em pedaços do mesmo comprimento. Que daí o cara vai perguntar o seguinte: de modo que elas ficassem com o maior tamanho possível, mas também de comprimento menor do que 2 metros. Beleza? Bom, então o que a gente vai ter que fazer? O comprimento delas tem que ser menor do que 2. Ora. Então a gente, primeira coisa, vamos tirar o maior divisor comum entre os tamanhos. Vamos ver o que vai acontecer. Qual que vai ser o MDC aí, tá bom? Então, MDC, maior divisor comum entre esses tamanhos. Entre uma tábua de 540, 810 e 1080. Ok? Vamos ver qual é a maior divisão comum entre eles aí. Nós estamos aí em centímetros, beleza? Ok. 2 metros são 200 centímetros. Só lembrando isso. Bom, vamos fazer de forma simultânea. Igual eu expliquei lá no início da aula, como é que a gente vai fazer? Eu vou colocar uma barrinha aqui ao lado, tá ok? E a gente vai fazer decomposição. E nós vamos marcar um asterisco quando o número dividir os três ao mesmo tempo. Então vai ficar assim. Ó, dá pra gente dividir por 2, dá. Aqui vai dar 270, aqui vai dar 405 e aqui vai dar 540. Como todos os três números foram divisíveis por 2, coloca um asterisco. Para você lembrar que os números que você colocar o asterisco a gente vai multiplicar e é o MDC. Agora dá para dividir por 2 de novo, só esses dois. Então eu não vou pôr asterisco, aqui vai dar 135, aqui vai dar 405 e aqui vai dar 270. Belezinha? Ok? Então dá para a gente dividir agora por 2 não dá esse. Esse aqui dá para dividir por 2.
Então nós vamos lá. Esse mantém. Aqui vai dar 200, não dá. E esse aqui dá 135. Ok? Show de bola. Agora vamos ver se dá para dividir por 3. Por 3. 1 mais 3 mais 5. Esse número é divisível por 3, esse por 3, esse por 3. Opa, então vamos marcar o asterisco aqui, ó. Beleza? Então aqui vai ficar 45. Aqui vai ficar, deixa eu ver, 135. Olha que beleza. Esse vai ficar 45. Show de bola? E dá para a gente dividir novamente por 3. Asterisco. 15. 45. 15. Dá por 3 de novo. Asterisco. 5. 15. E 5. Dá por 5. Dá por 3. Dá 5. Dá 5. Dá 5. E agora dá todos por 5. E o 5 dá para dividir todo mundo. Olha que maravilha. Então vamos pensar aqui. 1 e 1. Então todos esses que ficaram com asterisco, nós vamos multiplicar. E aí nós vamos ver qual é o maior divisor comum. 5, vamos começar aqui por cima. 2 vezes 3, 6. Vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. 54 vezes 5. 54 vezes 5 dá 220. Opa! Então o maior divisor comum aí entre eles é 54 vezes 5 dá... É isso mesmo? Vamos checar de novo aqui. 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. 54 vezes 5 dá 220. 220... Alguma coisa errada aí. Deixa eu ver. 15, 45, 135... não, 270, fiz errado. Uma conta fiz errado aqui, vamos lá. 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 36, 54. 54 vezes 5, 54 vezes 5 é 270, Kiko. Tá louco? 270. Por isso que eu não estava batendo aqui. Eu estava falando, mas 220 não é múltiplo de 540. Essas horas também, né? A fome já está batendo. Bom, então, só que 270 é 270 centímetros. Posso usar esse 270? Não posso, porque ele disse que ele quer comprimentos menores do que 200 centímetros. Então eu tenho que achar um outro que seja menor que 270. Então, qual seria o menor, um menor que 270, que seria divisor comum entre esses três números aí? Quem que a gente poderia tirar? Eu vou tirar o próximo que está mais próximo de 270, então eu tenho que dividir pelo 2. Porque se eu dividir por 3, vai dar 90. Ele queria o maior possível menor do que 200. O maior possível, então eu tenho que dividir por esse 2. Vamos dividir por 2. Então, o tamanho tem que ser de 135 centímetros. As tábuas aí tem que ser de 135. Essa é a ideia. Então, além de tirar o IBDC, nós tínhamos que trabalhar nessa condição de ser menor que 200 e o maior possível. Beleza? Fechou essa condição. Agora ficou fácil. Vamos ver aqui, ó. Desse daqui, eu pego 540 e divido por 135. Então, 540 divididos por 135. Aí, o resultado, eu vou multiplicar por 40. Esse daqui dá 4, e aí eu vou multiplicar por 40. Porque eu tenho 40 tábuas dessas. Então, aqui nós temos 160 peças. Posso conseguir 160 peças dessas. Da segunda, eu vou pegar 810 e vou dividir por 135. Isso aqui vai me dar 6. 6 eu vou multiplicar por 30. Dá 180 peças, mais 180 peças. E a última, 1080, dividindo por 135, nós vamos ter 8. 8 vezes 135 é isso daqui. Eu vou pegar 8 e vou multiplicar por 10, vai dar 80. Qual é o total aí, então, de peças? Vamos somar esses três números. 160 mais 180, 340 mais 80, 420. 420 peças a gente vai conseguir aí no total dessas ideias que o cara quer cortar as madeiras. Beleza? Desculpa aqui o errozinho aqui, que eu meio que dei uma bugada, a forma já está batendo. Beleza? Então é isso, meus queridos. Grande abraço, boa semana para vocês. Sexta-feira temos uma live, né? Vamos fazer uma aula para tirar dúvida ao vivo. E na quarta-feira eu mando mais uma aulinha de resolução lá de problemas. A gente volta com a matemática A para a gente fechar a apostila, basicamente,
aplicações de função de segundo grau, e depois a gente volta aí na matemática C para fechar a nossa apostila 3. No decorrer mais uma semaninha a gente fecha ela, beleza? Grande abraço, não deixe de ver, tá? Tirar suas dúvidas e estamos aí, estamos juntos, tá bom? Tchau!